Muito bom dia, no gracioso e poderoso nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, aquele que ele só mantém a imortalidade, pois conquistou a morte, e nos garante também a vida eterna, se nós o obedecermos. Bem, o que sou, o que és, Deus nos dá uma personalidade. Isso é o que nós somos. Desde o nosso nascimento. Davi diz no Salmo 51 que ele nasceu em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Bom, Paulo diz aos Romanos capítulo 3 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mesmo não tenhamos pecado da mesma forma de Adão, então somos pecadores por representação. Mas Deus, quando chamou Moisés para que fosse ao Egito libertar Israel do jugo de Faraó, ele se identificou de uma forma. Disse Deus a Moisés, quando Moisés lhe perguntou o seu nome. Então, vou ver o verso 13 também. Então disse Moisés a Deus, quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Nunca eu fui, nunca eu serei, mas sempre eu sou. Bem, existem muitos julgamentos de quem é uma pessoa. Então a gente analisa o que sou para algumas pessoas, o que sou para Deus, o que sou aos olhos de um sistema religioso, o que sou para o mundo e o que sou para Deus. Então vejamos que a pergunta ela está direcionada a vários observadores, né? Para os homens, para Deus, para o sistema religioso, para o mundo. E como cada um vê a pessoa, ele o julga, segundo a sua própria visão. Por isso, há uma recomendação do Mestre Jesus a respeito do julgamento. A respeito do julgamento. Então, se nós formos analisar bem, os olhos das pessoas, que é a luz, às vezes são maus, né? Jesus disse que os olhos são a luz do corpo. Se os seus olhos forem tenebrosos, todo o teu corpo é trevas. É pesado, às vezes, nós pensarmos como estou eu avaliando aquela pessoa. Eu ouvi uma pequena entrevista, umas perguntinhas, que alguém fez, um jornalista fez a uma mulher, que na verdade não nasceu mulher.
na visão do povo. Ela nasceu masculina. Alguém então, o jornalista, lhe fez uma pergunta: o que existe ainda em você do que você era? Tem alguma coisinha aí dentro de você que leva você a se identificar com o que você foi? A pessoa respondeu: não existe nada, porque eu nunca fui. Eu nunca fui o que as pessoas disseram que eu era. Isto dentro da vida natural dela. Eu nunca fui o que eu era. Eles diziam que eu era. Então não ficou resquício nenhum daquilo que eles chamavam de que eu era. Eu já nasci sendo o que sou, simplesmente. Estava de uma forma presa num corpo que não era o meu. Bom, isso foi a resposta, em outras palavras, né? Eu não quero entrar diretamente neste assunto, mas simplesmente tomar um exemplo. Eu nunca fui, na verdade, aquilo que as pessoas diziam que eu era. Eles simplesmente diziam que eu era aquilo. Por isso não tenho nada de saudade daquilo, porque aquilo nunca existiu em mim. Agora você, nós, ao passarmos pelo novo nascimento, agora vamos entrar naquilo que eu peguei isso como um exemplo e eu ouvi, achei um pouco interessante sobre isso. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que fazia isso, fazia aquilo outro. Aí alguém pode perguntar: você não tem saudade daquilo que você fazia? Eu ouvi algo dizendo de um pastor que é muito bravo, por sinal, e ele andava armado. Então, ele entrou numa confusão, acho que de trânsito, não tenho certeza, faz muitos anos, eu era adolescente, né? E então ele sacou da arma e disse para a pessoa: olha, eu sou crente, mas o meu revólver não é não. Estão vendo? Quer dizer, para que ele carregava o revólver ainda? Porque ele não tinha confiança no que ele era. Ele não tinha atingido um patamar que ele já deveria ter atingido o tempo, né, que se dizia cristão. Veja que é um peso grande sobre você dizer sou cristão. Você dizer que é evangélico, não tem peso nenhum hoje mais não. Evangélicos já são carnavalescos, né? Já são pregadores do carnaval, ainda são iguais, são gananciosos, mas Deus nunca mudou na sua essência. E quando Ele nos chamou para estarmos hoje aonde estamos, é porque toda a vida Ele nos viu ali. Ele te viu nessa sua posição, irmão. Ele te viu nessa posição, irmã. Talvez você mesma não tinha te visto. Você estava muito contente, pensando que você já tinha atingido o máximo da sua vida como cristão, sendo ainda idólatra, sendo ainda abominável diante aos olhos de Deus.
sendo ainda fanático num sistema criado por homens, de profecias, de visões, e também curas, vamos dizer. Então você pensava que já tinha atingido tudo o que Deus queria que você fosse. Mas hoje você percebe que você estava entrando num processo. Paulo diz que a lei serviu como aio para guiar a Cristo. Então vejam bem, quando chegou o tempo que Jesus veio, aqueles que estavam, Deus já os tinha visto como que eles deveriam ser, eles saíram daquilo que era tido como vida, como tudo que podia existir. Temos uma lei e essa lei foi dada por Deus no Monte Sinai para Moisés. Este Deus que disse aqui, para Moisés, eu sou o que sou. Ele estava agora em Jesus, conforme João escreveu no capítulo 8. Olha, verso que nós vamos ver 56. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, viu-o e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão nascesse, eu era. Eu sou. Ele nunca era e nunca será. Ele é sempre presente. Então você não foi, você não será, você é. Aí você vai entender melhor que você é feliz. Quando eu conquistar isto, serei feliz. Quando eu me casar, serei feliz. Quando eu me tornar livre desse jugo, deste casamento, eu serei feliz. Quando eu sair deste emprego e arrumar um outro melhor, eu serei feliz. Não é assim a vida cristã. É presente. Eu sou feliz. Sou feliz, muito feliz. Você é presente, porque o eu sou está em você hoje. Agora você pode ser julgado aos olhos dos homens como um perverso, como um malvado, como um anticristão, como um enganador. Você pode ser julgado aos olhos do lugar de onde você saiu como um traidor, como um mentiroso, como um adúltero. É porque eles criaram essa imagem sua, esparramou essa imagem sua. Adúltero, enganador, traidor, divisor. Essa é a visão, talvez, que Faraó tinha de Moisés. Mas não era a visão que Deus tinha e não era o que Moisés era. Então, mais uma referência. Paulo agora, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 10, ele diz: mas eu ver o 9 que fica melhor para vocês compreenderem. Pois eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi em vão. Agora, pela graça de Deus, sou o que sou. Você também é o que é pela graça de Deus. Não por méritos,
Não porque você tem um dom, não porque você é capaz de fazer alguma coisa. Não é por isso que você é o que você é. Não é por isso que você pode dizer, não é por isso que Paulo pôde dizer, pela graça de Deus sou o que sou. Olha que coisa. O que é que nós fizemos para estarmos onde estamos hoje? Amando a Deus muito mais, amando o próximo muito mais, é porque nós fizemos alguma coisa assim para chegar. Não, Deus veio. O meio que Deus usou, como que isso aconteceu, não foi planejado. Eis a razão pela qual nós devemos fazer tudo o que Paulo fazia. E sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Comigo. Então é a graça de Deus que está contigo, meu irmão, minha irmã. Por isso você hoje vê as pessoas com amor, por isso você vê hoje as pessoas não com um olhar de reprovação, de condenação, mas de amor. Porque Deus é amor e Deus está em você, o eu sou. Então você diz, como Paulo dizia, pela graça de Deus sou o que sou. E que este Deus maravilhoso continue te ajudando, te esforçando, te abençoando e mostrando a você o que verdade você é. Em nome de Jesus Cristo, sejam todos abençoados. Amém.